E se um ato de bondade pudesse mudar sua vida para sempre? Rosa, uma jovem de 20 e poucos anos, cresceu nas ruas de uma pequena cidade na Espanha, onde os sonhos, muitas vezes, eram apenas ecos distantes. Ela sempre sonhou em ser artista, mas a realidade de sua vida a forçou a trabalhar em um café, onde suas maiores ambições se misturavam com a frustração diária. Rosa era uma alma sensível, marcada por traumas de um passado que a ensinou a desconfiar das intenções das pessoas, mas que também a moldou em alguém capaz de ver beleza nas pequenas coisas. Sua vulnerabilidade, uma combinação de insegurança e esperança, a tornava uma figura tanto admirável quanto trágica. Certa manhã, enquanto caminhava por uma estrada rural, Rosa encontrou um cowboy ferido, deitado à beira da estrada, cercado por flores silvestres que pareciam vibrar em um contraste doloroso com sua condição. O sol brilhava intensamente, iluminando a poeira que dançava no ar, enquanto o canto dos pássaros ecoava ao fundo. Sem pensar duas vezes, ela decidiu ajudá-lo, sentindo que aquele era um momento que poderia transformar não só a vida dele, mas a sua também. O que ela não sabia era que aquele homem, Miguel, era um bilionário em fuga, buscando um refúgio longe das pressões do mundo que o cercava. O verdadeiro conflito começa a se desenrolar quando Rosa descobre que Miguel carrega o peso de suas próprias inseguranças e traumas. Enquanto ela o ajuda a se recuperar, as barreiras emocionais que ambos construíram ao longo de suas vidas começam a se desvanecer, criando uma conexão que vai além do físico. Mas a revelação de sua verdadeira identidade ameaça desestabilizar tudo. A pressão da vida que ele deixou para trás e os medos que Rosa nutre acerca da perda e do fracasso se entrelaçam em uma dança de inseguranças e esperanças. Rosa se vê em um dilema. Deve arriscar suas emoções por alguém que pode não ser o que parece, ou proteger-se da dor que o amor pode trazer? Nesse contexto, a luta dela não é apenas por um futuro melhor, mas por um amor que desafia as normas sociais e a força de um passado que insiste em assombrá-la. A jornada de Rosa está apenas começando, enquanto ela se prepara para confrontar seus medos mais profundos e descobrir o que realmente significa amar e ser amada. Rosa se viu em meio a um turbilhão de emoções e inseguranças assim que Miguel, o cowboy ferido que ela resgatara, começou a se recuperar. No entanto, a cada dia que passava, a sombra do seu passado e as pressões de um futuro incerto se tornavam mais intensas. Um dos primeiros desafios surgiu quando ela percebeu que seus amigos de infância, que também conheciam bem suas lutas, estavam desconfiados de Miguel. Eles viam o homem como uma ameaça, alguém que poderia levar Rosa a esquecer suas raízes e a se afastar da realidade. Essa desconfiança a fez questionar sua ligação com Miguel, forçando-a a enfrentar não apenas os medos que nutria sobre relacionamentos, mas também a luta interna entre sua antiga vida e as novas possibilidades que se apresentavam. Enquanto isso, Rosa começou a desenvolver uma amizade inesperada com uma artista local chamada Lucia, que se tornara uma mentora para ela. Lucia, uma mulher forte e determinada, representava tudo o que Rosa aspirava a ser: livre, autêntica e destemida. No entanto, Lucia também enfrentava suas próprias lutas, lidando com a pressão da sociedade para se conformar a um ideal de sucesso que não ressoava com sua verdadeira essência. Essa amizade, embora enriquecedora, também trouxe à tona a insegurança de Rosa sobre seu próprio talento e valor. Ao mesmo tempo em que se sentia inspirada, ela não podia deixar de se sentir inferior, questionando se realmente tinha o que era necessário para se tornar uma artista. O conflito se intensificou quando Miguel revelou a Rosa sua verdadeira identidade. A revelação não apenas abalou a confiança que ela depositara nele, mas também a fez confrontar suas crenças sobre amor e sucesso. Rosa sentiu-se traída e confusa,
lutando com a ideia de se afastar de Miguel ou dar a ele uma segunda chance. Ela estava em um ponto de ruptura, onde a dor da traição e a esperança do amor se chocavam violentamente dentro dela. Nesse momento, ela teve que decidir se permitiria ser vulnerável novamente ou se protegeria da dor que a vida muitas vezes trazia. No entanto, a vida não a deixaria em paz. Rosa enfrentou um novo desafio quando o café onde trabalhava começou a passar por dificuldades financeiras, ameaçando sua já frágil estabilidade. Isso a forçou a reavaliar suas prioridades e a buscar formas alternativas de sustento, colocando em risco não apenas seus sonhos artísticos, mas também sua segurança emocional. Cada escolha que fazia parecia ser um reflexo direto de suas crenças mais profundas, expondo suas vulnerabilidades e a necessidade de se afirmar em um mundo que muitas vezes não parecia ter lugar para ela. Assim, Rosa se viu em um labirinto de emoções, onde cada passo em direção a Miguel era também um passo em direção a si mesma, revelando uma nova camada de seu interior que ela ainda não estava pronta para encarar. A jornada dela estava repleta de lições a serem aprendidas, desafios a serem superados e a constante luta por amor e aceitação. Rosa começou a sentir o peso da desconfiança que pairava em volta de Miguel, e, ao mesmo tempo, as pressões financeiras do café a deixavam em um estado de constante ansiedade. O negócio estava à beira da falência, e seus amigos de infância, que antes a apoiavam, agora insistiam que ela cortasse laços com o cowboy. O que antes era uma amizade sincera com Miguel começou a parecer uma traição à sua própria história, e Rosa se sentiu dividida entre a lealdade a seus amigos e o amor que estava crescendo por ele. Lucia, por outro lado, apesar de ser uma fonte de inspiração, também enfrentava seus próprios demônios. A artista havia recebido uma proposta de uma galeria renomada, mas isso significava deixar a cidade e os laços que havia construído. Ela se tornava cada vez mais distante, e Rosa começou a temer que a amizade delas estivesse se esvaindo como a areia entre os dedos. Lucia, percebendo a insegurança de Rosa, tentou encorajá-la a buscar seus próprios sonhos, mas as palavras muitas vezes pareciam vazias diante da realidade que a cercava. Enquanto isso, Miguel, lutando contra os fantasmas de seu passado, começou a se mostrar mais reservado. Ele revelara sua verdadeira identidade, mas não havia compartilhado tudo. Segredos ainda pairavam entre eles, como sombras. A cada dia, Rosa se perguntava se ele era realmente quem dizia ser ou apenas uma versão de si mesmo que estava tentando vender. Essa incerteza se intensificou quando um antigo rival de Miguel reapareceu na cidade, ameaçando não apenas sua segurança, mas também a de Rosa. Essa nova ameaça fez com que ela reconsiderasse sua decisão de se envolver com ele. As dificuldades financeiras do café também se tornaram uma fonte de estresse constante. Rosa teve que trabalhar horas extras, deixando pouco tempo para a arte. A pressão fez com que ela se questionasse se realmente tinha o potencial para seguir seu sonho. Em um momento de desespero, tomou a decisão impulsiva de usar as economias que tinha guardado para um projeto artístico e, em vez disso, investiu em um evento beneficente para salvar o café. Essa escolha, embora altruísta, resultou em um fracasso estrondoso, levando a cidade a criticar sua falta de experiência e visão. Rosa se viu diante de um abismo emocional, repleta de dúvidas sobre suas capacidades. A situação se agravou quando, em meio a tudo isso, Miguel foi confrontado pelo rival, levando a uma briga que não apenas colocou a vida de Miguel em perigo, mas também expôs Rosa ao julgamento público. O que deveria ser um momento de amor e compreensão se transformou em um espetáculo de traição e desconfiança. O caos que se instalou fez Rosa perceber que precisava confrontar não apenas seu relacionamento com Miguel, mas também seus medos e inseguranças.
Ela estava à beira de um colapso emocional, questionando se valeria a pena lutar por um amor que parecia tão volátil e incerto. Nessa encruzilhada, Rosa sabia que uma escolha precisava ser feita, e esse momento poderia redefinir não apenas seu futuro, mas também a essência de quem ela realmente era. Naquela manhã, Rosa acordou com uma sensação de que tudo havia mudado. O café estava mais vazio do que nunca, e as vozes de seus amigos ecoavam em sua mente, pressionando-a a desistir de Miguel. Mas ao olhar pela janela, viu um grupo de pessoas reunidas em frente ao café, algumas com cartazes em apoio a ela e ao seu negócio. Aquela demonstração de solidariedade a tocou profundamente. Era um lembrete de que, mesmo em meio à tempestade, havia aqueles que ainda acreditavam nela. No entanto, o que realmente transformou o dia foi a chegada de Miguel, que, após a briga com seu rival, se apresentou com um olhar determinado. Ele trouxe uma proposta inesperada. Miguel havia decidido organizar um rodeio beneficente para levantar fundos não apenas para o seu próprio passado, mas também para ajudar o Café de Rosa. Ao ouvir suas palavras, uma onda de emoções atravessou Rosa. Ela sentiu uma mistura de alívio, esperança e, ao mesmo tempo, medo. A ideia de unir forças com Miguel era tentadora, mas seria um passo arriscado, considerando as desconfianças que a cercavam. O olhar intenso de Miguel refletia seu próprio conflito interno. Ele sabia que precisava provar a si mesmo e a Rosa que era mais do que seu passado conturbado. Ao mesmo tempo, a ideia de enfrentar seu rival em um evento que poderia acabar colocando não só a vida de Rosa, mas também a sua, em risco, o deixava apreensivo. Mas, por algum motivo, a determinação que emanava dele fez Rosa sentir que havia uma nova luz surgindo entre eles. Rosa, então, decidiu aceitar a proposta de Miguel e se comprometeu a trabalhar juntos no evento. Essa decisão não apenas a desafiou a confrontar suas inseguranças, mas também a forçou a aceitar que o amor por Miguel poderia ser uma força poderosa se ela deixasse de lado suas dúvidas. A empolgação e a adrenalina começaram a substituir a ansiedade que a consumia. A ideia de trabalhar lado a lado com Miguel, unindo suas forças, trazia uma nova perspectiva sobre a vida e seu futuro. À medida que os dias passavam, Rosa se viu imersa no planejamento do rodeio. Ela começou a se reconectar com sua paixão pela arte, criando cartazes vibrantes e convidativos para o evento. A energia de Miguel e sua paixão pelo que fazia começaram a contagiá-la. E pela primeira vez em muito tempo, Rosa sentiu que estava redescobrindo sua própria voz. O café se tornava um centro de esperança e criatividade, atraindo não apenas os moradores, mas também pessoas de cidades vizinhas. No entanto, a sombra do rival de Miguel ainda pairava sobre eles, e a tensão aumentava à medida que o evento se aproximava. Rosa sabia que precisaria enfrentar não apenas os desafios do rodeio, mas também a possibilidade de um confronto direto com o passado de Miguel. Essa nova circunstância trouxe um ar de expectativa e ansiedade. Rosa percebeu que a batalha que se aproximava não era apenas externa, mas interna também. Uma luta para aceitar quem ela era e o que realmente desejava na vida. Com cada dia que passava, Rosa se tornava mais forte, mais determinada. Aquele rodeio, que poderia ter sido apenas uma tentativa de salvar seu café, começava a se transformar em um símbolo de resistência e renovação. A expectativa de um confronto decisivo com o rival de Miguel se tornava cada vez mais palpável. E Rosa sabia que estava se preparando para uma luta que poderia mudar não apenas seu destino, mas também o de Miguel e de todos que a cercavam. O que antes era uma simples escolha, agora parecia ser uma redefinição de sua essência, e Rosa estava disposta a lutar por isso. O dia do rodeio finalmente chegou, e a cidade estava empolvorosa. O cheiro de pipoca e algodão doce pairava no ar, enquanto a música animada ecoava pelos arredores.
Rosa estava nervosa, mas a energia do evento a envolvia, fazendo-a sentir que, de alguma forma, tudo o que havia passado a havia preparado para aquele momento. Ela olhou para Miguel, que estava cercado por amigos e apoiadores, e sentiu uma onda de gratidão. A conexão entre eles havia se fortalecido, e ela sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. No entanto, a tensão era palpável. O rival de Miguel, conhecido por sua agressividade e falta de escrúpulos, estava prestes a fazer sua aparição. Rosa sabia que ele não apenas desejava vencer, mas também humilhar Miguel e, indiretamente, ela. Assim que o sol começou a se pôr, o clima esquentou e a plateia se aglomerou, ansiosa pelo que viria a seguir. O rodeio prometia ser uma batalha, não apenas de força física, mas de princípios e valores. Quando o rival entrou na arena, a multidão silenciou. Ele usava um sorriso arrogante, mas Rosa percebeu a insegurança que se escondia por trás da fachada. Miguel, ao seu lado, estava tenso, mas determinado. Rosa respirou fundo, lembrando-se de tudo o que havia aprendido em sua jornada, a importância da solidariedade, a força que emergia da vulnerabilidade e a coragem que havia descoberto dentro de si. Ela decidiu que não era apenas uma luta de Miguel, mas uma luta dela também. No clímax do rodeio, quando a tensão alcançou seu auge, o rival desafiou Miguel a um confronto direto. Rosa sentiu o coração disparar. Ela sabia que aquele momento era crucial. Se Miguel perdesse, não apenas seu passado o cercaria novamente, mas o café dela também estaria em risco. Com a multidão em silêncio, ela se adiantou, tomando a iniciativa. "Isso não é apenas sobre vocês dois", disse ela, sua voz firme e clara. "É sobre todos nós, sobre o que acreditamos e pelo que lutamos." O rival riu desdenhosamente, tentando desestabilizá-la, mas Rosa não se deixou abalar. Ela olhou para Miguel, que a observava com admiração. Ele a apoiava, e aquela conexão deu a ela a força que precisava. "Você pode tentar nos derrubar, mas não pode silenciar a esperança que criamos juntos. Este rodeio é um símbolo de renovação, e não vamos desistir tão facilmente." A multidão começou a aplaudir, e Rosa sentiu que estava canalizando a força de todos aqueles que a apoiavam. O rival, percebendo que a situação estava se voltando contra ele, decidiu atacar diretamente Miguel. O confronto físico que se seguiu foi intenso, mas Rosa não se manteve apenas como espectadora. Ela gritou, incentivando Miguel, lembrando-o de sua força e resiliência, e, ao mesmo tempo, desafiando o rival a se lembrar de quem ele realmente era. A batalha foi feroz, mas Miguel, alimentado pela determinação de Rosa e pelo apoio da comunidade, conseguiu se sobressair. Com um golpe final, ele derrubou o rival, que caiu no chão, derrotado. A plateia explodiu em aplausos. E Rosa, com lágrimas nos olhos, correu para os braços de Miguel, sentindo que juntos haviam superado não apenas um adversário, mas seus próprios medos. A vitória não foi apenas sobre o rodeio, mas simbolizou uma nova fase na vida de Rosa e Miguel. Eles aprenderam que a força vem da união e que, mesmo diante de desafios assustadores, o amor e a solidariedade podem prevalecer. O Café de Rosa não só sobreviveu, mas se tornou um espaço de acolhimento e criatividade, onde as pessoas se uniam para celebrar a vida. Rosa percebeu que havia se transformado. A insegurança que antes a dominava agora era substituída por uma confiança genuína. Ela havia enfrentado seus medos, desafiado o passado, e ao fazê-lo, se reergueu em um novo começo. O rodeio não apenas salvou seu negócio, mas também a libertou de amarras invisíveis que a impediam de viver plenamente. A jornada de Rosa havia começado com desafios, mas agora, ao lado de Miguel e de sua comunidade, ela estava pronta para abraçar um futuro brilhante e cheio de possibilidades. A vitória no rodeio reverberou pela cidade como um eco de esperança e renovação.
Rosa, agora mais confiante, percebeu que sua luta não se limitava apenas ao café, mas se expandia para a própria essência da comunidade. A celebração que se seguiu à vitória de Miguel foi um momento de união, onde risadas e abraços se misturaram às lágrimas de alegria. O rival derrotado, que antes parecia inabalável, agora era apenas uma sombra de sua arrogância, e a vitória de Miguel simbolizava não apenas uma conquista pessoal, mas uma derrota do medo que sempre os havia cercado. Rosa refletiu sobre sua jornada, lembrando-se de como a insegurança e a dúvida moldaram seu passado. E Batalha a ensinou que a verdadeira força está na vulnerabilidade e que o amor e a solidariedade são armas poderosas. Ao olhar para Miguel, ela viu não apenas um parceiro, mas um companheiro de batalha, alguém que, junto com ela, havia desafiado o desespero com coragem. A transformação que ambos experimentaram os uniu ainda mais, solidificando uma amizade que agora se estendia além das adversidades. Os amigos de Miguel, que antes estavam divididos entre apoiá-lo ou se afastar, agora se reuniam em torno do Café de Rosa, celebrando a nova fase de vida que surgiu após o rodeio. Eles compartilharam risadas, histórias e planos, criando um ambiente acolhedor que refletia a resiliência da comunidade. Juntos, começaram a organizar eventos para promover talentos locais, transformando o café em um espaço vibrante onde todos se sentiam valorizados e ouvidos. Enquanto Rosa limpava as mesas do café, pensou em como as dificuldades a haviam moldado, mas também a libertado. O medo havia sido um adversário constante, mas ao enfrentá-lo, ela descobriu sua verdadeira força. A sensação de superação era palpável, e ela estava determinada a usar essa nova confiança para inspirar outros a também se levantarem. Com cada xícara de café servida, ela sentia que estava alimentando não apenas o corpo, mas a alma da comunidade. Uma vitória inesperada não trouxe apenas fama ou prestígio, trouxe uma nova visão de sucesso. Rosa percebeu que o verdadeiro triunfo estava em criar um espaço onde todos pudessem brilhar. Ela aprendeu que, mesmo após grandes dificuldades, a vida sempre oferece uma segunda chance. E agora, ao lado de Miguel e de sua comunidade, estava pronta para enfrentar o que viesse, com a certeza de que juntos poderiam conquistar qualquer desafio. Rosa olhou para o horizonte, onde o sol se punha em tons vibrantes, e sentiu uma onda de gratidão. Ela havia superado barreiras invisíveis e agora estava livre para abraçar o futuro. A mensagem que desejava compartilhar era clara: nunca se subestime, pois a superação pode ser inesperada e transformadora. O rodeio havia sido apenas o começo, e ela estava animada para o que estava por vir. Você viu como a força da comunidade e a coragem de Rosa e Miguel podem transformar vidas, mesmo em situações desafiadoras. Agora, quero ouvir de você. Como essa jornada tocou seu coração? Já enfrentou algo semelhante? Deixe seu comentário abaixo e vamos compartilhar histórias que podem inspirar outros. E se você gostou desta mensagem e acredita que ela pode fazer a diferença na vida de alguém, não esqueça de curtir e compartilhar com quem precisa ouvir isso hoje. Por fim, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando mais histórias como esta. Sua participação é o que torna este espaço tão especial.